Gayle Kasparian, uma corajosa enfermeira, resolveu ir contra as regras do próprio hospital em que trabalhava, e também contra tudo que havia estudado. Ao colocar um bebê à beira da morte ao lado de um bebê completamente saudável. Porém, as pessoas que a princípio criticaram sua conduta, mal sabiam o milagre que estava prestes a acontecer. O nascimento é descrito por muitos como o milagre da vida e um bebê é para muitos a coisa mais especial que qualquer pessoa pode fazer durante sua existência. E se o nascimento de um bebê já é algo especial, o nascimento de gêmeos traz isso em dobro. E por esse motivo os pais Heidi e Paul Jackson estavam extremamente felizes quando receberam a notícia de que não apenas iriam ter uma filha, mas sim duas lindas garotinhas. Porém, algo terrível aconteceu e as meninas saíram da barriga de sua mãe com apenas 3 meses. Resultando no que seria uma morte certa, pelo menos para a maioria dos médicos do hospital. A natureza de muitos fenômenos no mundo ainda não foi decifrada e um deles é o vínculo inexplicável entre irmãos gêmeos. Há agora outro argumento em apoio à teoria da alma única, que é uma história que ocorreu no Centro Médico de Massachusetts, no ano de 1995. No dia 17 de outubro, as gêmeas Kyrie e Brielle Jackson nasceram 12 semanas antes da data prevista. Cada uma delas pesava menos de 1 quilo ao nascer, o que gerou uma extrema preocupação nos pais. Por conta das regras da UTI pediátrica, cada menina foi colocada em uma incubadora individual, sendo separadas, com o objetivo de prevenir que infecções fossem transmitidas de uma para outra. Seriam tempos difíceis para os pais das pequenas garotinhas. Paul Jackson, o pai, foi avisado por uma das enfermeiras que o tratamento das duas seria bem complicado, e mesmo que parecesse ir bem em algum momento, ele deveria estar preparado para tudo no período de 48 horas. O pai e mãe das gêmeas passaram o dia inteiro no hospital, preocupados a cada movimento que suas bebês faziam, recebendo o apoio de familiares e amigos nesse delicado momento. A enfermeira me disse, está tudo bem por enquanto, mas esteja preparado para o pior, relatou Paul. Desde os primeiros dias, Kyrie começou a ganhar peso e se desenvolver de forma inacreditável, mas sua irmã gêmea Brielle não estava indo muito bem. Ela mal conseguia respirar, além de ter problemas cardíacos e uma baixa saturação de oxigênio. E as coisas pioraram muito no dia 12 de novembro, quando as duas já tinham quase 1 mês de internação na UTI. A bebê Brielle chorou por tanto tempo que desenvolveu sérios problemas respiratórios. Sua pele estava ficando azul, e os pais dela ficaram assustados ao verem seus dedos ficarem de uma cor diferente da normal. Os médicos mais experientes da ala pediátrica já diziam para os pais se prepararem para o pior, pois seria quase impossível que Brielle conseguisse sobreviver àquela situação. E foi nesse momento que a enfermeira que estava acompanhando o caso desde o início, se sensibilizou e resolveu agir por conta própria. O nome dela era Gayle Kasparian, uma novata na ala pediátrica, e quando a condição de Brielle se tornou crítica, ela decidiu tentar uma abordagem diferente para fazer com que a gêmea sobrevivesse, e mal sabia ela que ao fazer isso, estava prestes a mudar a medicina de um país inteiro. Ela fez isso com o consentimento dos pais, que estavam dispostos a tentar qualquer coisa para que seu bebê melhorasse. Essa prática era usada em muitos países europeus, mas era praticamente desconhecida nos Estados Unidos. A enfermeira delicadamente colocou a garota mais forte na incubadora com sua irmã que estava praticamente à beira da morte. E muito em breve todos iriam experienciar um milagre acontecer diante de seus próprios olhos. Assim que as meninas foram colocadas juntas, Brielle começou a se aproximar de Kyrie. No início, elas estavam desconfortáveis, mas logo começaram a se acalmar e surpreendentemente, o nível de oxigênio de Brielle começou a aumentar. Mas um choque ainda maior para os adultos ainda estava por vir. Kyrie de repente estendeu seu bracinho e abraçou sua irmã, como se estivesse de alguma forma agradecendo por estar salvando sua vida. Seria impossível de acreditar se não fossem os dispositivos de foto e gravação, que foram capazes de capturar o momento exato do lindo ato. Isso porque, por um golpe de sorte, um fotógrafo estava no hospital naquele dia, e diante disso, foi rapidamente chamado para capturar o momento que ficaria para sempre marcado na história do hospital e da família Jackson. Naquele momento todos já estavam em lágrimas.
As meninas foram deixadas juntas e apesar do espaço limitado, ambas começaram a se desenvolver muito mais rápido, principalmente Brielle, que estava mostrando mudanças significativas para melhor. E em poucos meses, conseguiu virar o jogo, e suas chances de sobreviver mais que dobraram. Além de sua saturação de oxigênio ter aumentado, ela passou a chorar menos e seus batimentos cardíacos estabilizaram. Todo mundo sabe que se você pode pegar um bebê chorando e botá-lo no colo, ele logo parará de chorar, diz Susan Ludington, professora de enfermagem de saúde materno-infantil da Universidade de Maryland em Baltimore. Você o coloca no berço e ele começa a chorar novamente. Os bebês nos dão a mensagem com bastante clareza, que gostam do carinho e que preferem ser abraçados. Agora estamos descobrindo que, quando eles têm seu desejo atendido, há todos esses tremendos benefícios fisiológicos que estamos observando. A história e as fotografias dos dois bebês chegaram às páginas de famosos jornais e revistas renomadas. E o momento em que Kyrie abraçou sua irmãzinha foi chamado de abraço salvador, espalhando uma técnica até então pouco conhecida, mas que depois desse caso, passou a salvar milhares de vidas de bebês prematuros ao redor dos Estados Unidos. Abraçar não faz apenas com que as pessoas se sintam bem. Um simples abraço pode regular nossos corpos, como regulou o corpo do bebê gêmeo e salvou sua vida. Abraçar estimula a liberação de oxitocina, um hormônio que tem um efeito calmante. Um pai pode acalmar uma criança em uma birra quase instantaneamente abraçando-a. Porém, infelizmente alguns pais ainda resistem dessa ideia, achando que podem estar transformando seu filho em uma criança mimada. A cobertura da mídia local trouxe tanta atenção que Heidi e Paul Jackson, os pais dos bebês famosos, até tiveram que mudar seu número de telefone para se livrar dos jornalistas. O fato é que o abraço salvador foi tão especial, que as duas receberam alta meses depois. Quando as irmãs foram para casa e elas poderiam ser finalmente independentes, não foi isso que aconteceu. Muito pelo contrário. Eles não apenas dormiam no mesmo berço, mas também tentavam se aconchegar uma na outra o tempo todo, como se buscassem conforto somente quando estavam juntas, e dormiram lado a lado até os 10 anos de idade. Os pais alegam que com sua forte amizade e boa saúde, as meninas Jackson e sua corajosa enfermeira fizeram história no hospital e revolucionaram a medicina. Os registros do hospital deixaram claro que a enfermeira Gail Kasparian foi a primeira a colocar os gêmeos juntos. Depois disso, o hospital fez muita pesquisa e obteve ótimos resultados. Acontece que os gêmeos nunca infectaram seu irmão ou irmã. Pelo contrário, eles só tiveram um impacto positivo um no outro. Jornalistas encontraram a família quando as meninas tinham 17 anos, no ano de 2013. E ambas eram bonitas e inteligentes, vivendo sua vida no doce e tranquila Massachusetts como se nada tivesse acontecido. Atualmente, elas estudam em universidades diferentes, mas falam que sua conexão continua a mesma. Às vezes estamos pensando uma música em nossa cabeça, e quando cantamos ela ao mesmo tempo, descobrimos que ambas estávamos pensando iguais, relata Brielle em uma entrevista concedida para a emissora CNN em 2013. Hoje, no Medical Center de Massachusetts tornou-se comum manter gêmeos juntos no berçário, graças à incrível e emocionante história das irmãs Jackson. O diretor do hospital incentiva a linda prática e diz que fazem com bebês prematuros de até 2 semanas. Mesmo muitos anos depois, seu pai tinha lágrimas nos olhos quando mostrava a galeria de retratos da família. Aquela mesma fotografia com o abraço salvador estava emoldurada em um grande quadro na sala da família. Para os pais, a memória ainda está forte em seus corações e parece como se tudo tivesse acontecido ontem. A pequena Kyrie parece abraçar cada um de nós nesta foto, lembrando-nos da necessidade do abraço e de nos amar uns aos outros. Se você gostou dessa história, por favor, deixe um comentário e um like. Tenha um bom dia.